Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 29 de agosto, e eu sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias e informações de economia no Brasil e no mundo. Gente, olha, o primeiro debate entre os principais candidatos à presidência da República, que foi organizado pela Band, com parceria com o UOL, a Folha de São Paulo e a TV Cultura, aconteceu na noite deste domingo. E os temas econômicos acabaram ficando ali meio na superficialidade, apesar da forte conotação política toda vez que apareceu um tema correlacionado à economia. Estou falando aqui do gasto público, das políticas sociais, da fome, do reconhecimento da fome e da miséria. No centro da disputa entre os dois principais candidatos, Jair Bolsonaro e Lula, está a manutenção do pagamento do Auxílio Brasil em R$ 600 a partir do ano que vem. Ambos prometem que o valor do benefício vai continuar assim. Mas até agora, nenhum dos dois explicou como vai fazer isso, porque não há espaço no orçamento federal, como a gente vem falando aqui há muito tempo. Até quarta-feira desta semana, o governo federal precisa enviar ao Congresso a proposta para o orçamento do ano que vem. E como não há amparo legal, o projeto, a PLOA, deve prever a volta aos R$ 400 do benefício. O teto de gastos continua na Constituição, mesmo que enfraquecido, mas ele precisa ser respeitado. Então, de um jeito ou de outro, qualquer que seja a solução apresentada, vai precisar mexer na Constituição. Para além dos programas de cada candidato, o próximo governante vai ter que lidar obrigatoriamente com os limites do gasto público e, principalmente, de forma indispensável, com o senso de prioridade na distribuição dos recursos. Aliás, essa é uma prioridade faz tempo no Brasil, né? Mas a política vem liderando essa prova e essa disputa por recursos públicos, não necessariamente a política pública, como eu já disse aqui, mas a política pura, né? Aquela que se apodera ali das decisões sobre o país e acaba fazendo uma distribuição paroquial dos recursos públicos. Então, nesta semana que as campanhas eleitorais estão acelerando, a agenda de indicadores da economia devem revelar uma fotografia mais positiva do Brasil. Vem aí, crescimento do segundo trimestre, que deve vir por volta de 1%. As estimativas foram sendo revisadas para cima, na medida em que os dados foram confirmando a aceleração no ritmo de crescimento no primeiro semestre do ano. Temos queda da inflação com o índice com o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, que deve apresentar a primeira deflação em meses, em julho, por causa da queda dos combustíveis, da queda do preço das commodities e também de um arrefecimento do câmbio. Dentro da lista de divulgações da semana, temos ainda desemprego, com geração de vagas formais do CAGED, que sai nesta segunda-feira, e com a PNAD contínua do IBGE, que sai na próxima quarta. E para fechar a semana, não seguindo aqui o calendário, mas para fechar a lista de indicadores importantes, vamos ter o resultado do setor público, do governo central e do setor público consolidado. O governo central deve apresentar superávit primário no mês de julho, ou seja, há uma, como eu disse aqui, uma fotografia positiva do que está acontecendo no Brasil. No episódio de hoje, a ideia é a gente tratar sobre o filme. Qual o filme que a fotografia brasileira prepara? Porque, afinal de contas, o ano termina em 2022. A partir de 1º de janeiro de 2023, né? Tem gente que pode até não acreditar, mas começa um novo ano. Será que as condições para o crescimento, as condições para a geração de vagas, para investimentos, vai continuar no país a partir do ano que vem, dadas as condições e os pré-requisitos para que isso aconteça? Esse é o tema principal do episódio de hoje.
Vou manter um clima de suspense. Segura que daqui a pouco a gente volta na pauta nacional. Quero aproveitar a abertura desse episódio para falar da abertura dos mercados. Afinal de contas, como dizia minha avó, cuidado com o que você pede, né? Pois bem, os futuros americanos e as bolsas europeias abriram em queda nesta segunda-feira. E aí, minha gente, é só o seguinte, é um segundo capítulo do que aconteceu na semana passada, depois de um banho de água fria, ou será que foi um balde de gelo, que Jeremy Powell deu no mercado com seu discurso lá em Jackson Hole. Vamos combinar, minha gente, vamos combinar. Todo mundo pedia um tom mais duro do chairman do Fed. Afinal de contas, na última ata, no seu último discurso, ele tinha deixado uma porta entreaberta, que de repente já teria chegado a hora de reduzir o passo da política monetária. Pois bem, né? Como dizia minha avó, não queriam um tom mais duro? Então, tiveram o que pediram, só que acabaram recebendo de Powell uma dose muito maior de firmeza, porque ele se comprometeu com juros bem mais altos pelo tempo necessário para derrubar a inflação americana, que hoje está na casa de 8,5%, para a meta do Banco Central dos Estados Unidos, que é por volta de 2%. Então, neste cenário, a partir do discurso de Powell na sexta-feira, que, aliás, vou fazer um parênteses aqui, né? Eu, como mãe, eu brinquei que a primeira frase dele, para mim, já era suficiente para entender que ia vir um recado muito duro, porque a primeira frase que ele disse quando ele começou o discurso no final da manhã da sexta passada, ele disse assim: a minha fala será breve e direta. É aquela coisa, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Não, mas ele continuou falando e deu este recado muito duro. Neste cenário, os juros futuros subiram, o risco de recessão agora não é mais se vai acontecer, mas é quando vai começar, qual vai ser a extensão dela, se vai ser rasa e longa, profunda e curta, rasa e curta, enfim, ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre isso. As bolsas do mundo inteiro caíram forte na semana passada, com a saída do capital do mercado acionário para proteção, né? Então aí o dólar se fortalece e acaba chegando ali num dos maiores patamares dos últimos meses, naquela contracesta, uma cesta de moedas do mundo todo. Na Europa, o discurso do Jeremy Powell despertou uma preocupação que, inclusive, logo em seguida foi tratado pelos dirigentes dos bancos centrais europeus que estavam lá em Jackson Hole, do que a Europa vai fazer com os juros, porque a zona do euro está passando por um momento de uma inflação altíssima, né? Passando dos 9%. Só que lá a dificuldade é que subir os juros significa impor uma fragilidade fiscal a países que têm condições completamente diferentes, né? Então temos a Alemanha com uma situação fiscal que, por mais que tenha aumentado o gasto e endividamento, ela é percebida como sustentável, contra a Itália, que é percebida como insustentável. Portanto, a mesma taxa de juros. O BCE já anunciou que vai tentar fazer uma coisa diferenciada, comprar título, proteger e tal, porque precisa, de alguma forma, proteger o euro, a moeda. Mas o consenso entre os analistas e economistas, depois da fala de Powell e de dirigentes e banqueiros centrais lá em Jackson Hole, é que o BCE não vai escapar de promover mais uma alta de 0,5 ponto percentual na reunião do comecinho de setembro, daqui pouco mais de um mês. Vamos falar do que aconteceu com o mercado brasileiro na semana passada, porque o Ibovespa não conseguiu se descolar, né? A gente vem chamando a atenção aqui desse movimento paralelo que o mercado brasileiro conseguiu fazer diante do que está acontecendo na economia americana e na Europa, mas na sexta-feira não deu. A bolsa caiu mais de 1%, repercutindo também o discurso de Powell. Olha, muita gente esperava e pedia esse discurso. Aqui o Brasil não conseguiu escapar dessa onda de correção, mas olhando para o saldo da semana, ele acabou ficando levemente positivo. Portanto, o Ibovespa subiu 0,72% na semana passada, conseguiu se manter acima dos 112 mil pontos, muito diferente do que aconteceu nas bolsas lá de Wall Street, que tiveram uma queda de 3%.
0,5% na semana passada. Então, o que está garantindo esse descolamento é o fluxo de capital estrangeiro. O Roberto Campos Neto, nosso presidente aqui do nosso Banco Central, também falou na sexta-feira passada, e mesmo diante de sinais de desaceleração da inflação aqui, e essa deflação pontual desse mês, de julho, provavelmente de setembro, o Roberto Campos Neto surpreendeu e disse assim, olha só, não está na hora de baixar a guarda, tem muito trabalho ainda a ser feito. E acabou deixando o sinal de que a chance de mais um ajustezinho nos juros em setembro, para fechar em 14% o ciclo de aperto monetário, ela continua aberta, essa porta continua aberta. E isso acaba atraindo o capital estrangeiro, porque o juro real brasileiro aqui, vamos combinar, é muito difícil de não ser seduzido por ele. Então, diante disso, a Bolsa terminou a semana com um resultado positivo. O dólar também fechou a semana com uma queda de 1,74% a R$ 5,07. No movimento contrário também, tivemos um movimento contrário na Bolsa e na moeda a mesma coisa, porque lá fora o dólar se fortaleceu. E aí os dados do Banco Central de conta corrente, de fluxo cambial divulgados na semana passada, mostraram que a entrada do estrangeiro, do capital estrangeiro no Brasil tem se dado muito mais pela conta comercial do que pela conta financeira. Então, o capital que tem ido para a Bolsa de Valores, por exemplo, não é o capital que está entrando. O capital está saindo da renda fixa que já estava aqui, indo para o mercado acionário. O que está entrando com mais força e, portanto, com um fluxo bastante positivo é a linha comercial. São basicamente as operações de exportadores e tem mantido, portanto, o real mais fortalecido, e há uma discussão se em algum momento, até as eleições, a moeda brasileira vai conseguir furar o piso dos R$5. Não consegui encontrar ninguém no mercado que diga que sim, pelo contrário. Há uma expectativa de mais tensão e mais volatilidade, mas aí vale para tudo, né? Vale por causa da economia internacional e vale também por causa das eleições brasileiras. Bom, vamos voltar para o nosso tema aqui, o tema da abertura do episódio, que é exatamente a grande preocupação dos eleitores, né? O que vai acontecer com a economia? Porque, afinal de contas, estamos, sim, diante de uma situação muito melhor da economia do país agora, em 2022. Crescimento mais acelerado, inflação baixando, emprego sendo gerado. E o grande debate entre os economistas é o que está acontecendo, né? Essa é uma fotografia, é conjuntural, é sustentável, pode ser mantido, né? E o debate das campanhas eleitorais sobre a economia vai ter que passar por isso, e nós vamos ter que entender também como é que os principais candidatos, e aí estou falando, claro, a presidência da República, mas isso vale também para os governadores, né? Como vai acontecer ali o rol de promessas, né? Porque as promessas, elas, para serem mantidas, o país vai ter que fazer muita mudança, não só nos fundamentos, mas também na microeconomia brasileira. Então, as campanhas eleitorais estão começando, esse será o tema principal, e o que a gente viu nos programas de governo até agora não tem detalhe, né? Não dá para saber, por exemplo, como é que vai melhorar a capacidade do país crescer mais. Há muitas metas, né? Queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, mas o como ainda não apareceu. Então, a ideia aqui é a gente trazer para o debate, dividir com vocês aquilo que vai ser obrigatório para o próximo governante, né? O cara não vai ter como escapar, ele vai ter que lidar com isso e vai ter que lidar logo no primeiro ano de governo, e aquilo que é indispensável, aquilo que é imprescindível para o fomento ao investimento e, portanto, ao crescimento do país. Então, na lista dos obrigatórios, primeira coisa, o orçamento público, né, para atender a principal promessa de campanha de Jair Bolsonaro e Lula da Silva, manutenção do Auxílio Brasil em R$600. Não é só uma questão de o que fazer para caber o pagamento de R$600, é o que fazer com o orçamento público, que é engessado, que tem 96%, 97% das suas despesas obrigatórias, boa parte das suas receitas também vinculadas, então se falta o dinheiro para um lado não tem como tirar do
do outro. Então, não é só uma leitura do curtíssimo prazo, de como é que eu faço para pagar o Auxílio Brasil? É muito mais do que isso. É repensar o arcabouço fiscal e como tratar o orçamento brasileiro. O segundo tema é da dívida pública, porque a dívida sim está num patamar menor do que as previsões ali no auge da pandemia, com os gastos feitos pelo governo, mas tem vários fatores que contribuíram para isso que não necessariamente vão se repetir, tanto assim que a projeção para o ano que vem já é de uma volta, de um crescimento daquele indicador da dívida pública sobre o PIB para cima de 80%. Então, como lidar com isso? Temos um choque de custos para a dívida, porque o juro está na casa dos 14%, pode chegar aos 14%, isso encarece a rolagem da dívida pública brasileira. Então, lidar com a dívida pública, ela vai sair, por exemplo, e vai passar a ser uma meta para ser o novo arcabouço fiscal, a âncora fiscal do país, uma ideia que foi ventilada dentro do Ministério da Economia, não sabemos ainda. Segundo tema obrigatório, reforma, e especificamente falando da reforma tributária. Chegou no limite o sistema tributário brasileiro, todas as ações que foram feitas até agora, de forma separada e difusa, como a redução do ICMS ou a redução do IPI, isso vai precisar ser endereçado de uma maneira mais ampla para não inviabilizar o país em pouco tempo. Então, esse é mandatório, né? Esse não tem como escapar, essa reforma não tem como escapar. As políticas sociais. Qual vai ser a política social do próximo governo? Como é que ela vai caber no orçamento? Como é que ela não vai comprometer a solvência do país? Como é que ela vai conviver com um orçamento totalmente engessado? Qual vai ser a prioridade, a eficiência da política social? E aqui, por último, nessa lista, mas não menos importante, talvez esse item converse tanto com o obrigatório para o curto prazo como o mandatório para o longo prazo, eu estou falando da educação. Temos perdas de aprendizado por causa da pandemia, né, especialmente nos alunos da escola pública, na primeira infância, que são 78%, 80% dos estudantes brasileiros estão no setor público da educação. Então, aqui não tem como escapar, porque ou vamos olhar para isso agora e tratar disso agora, ou vamos comprometer o mercado de trabalho, a qualidade do trabalho dessa geração quando ela crescer. Vamos olhar agora para a listinha daqueles itens que são imprescindíveis para o investimento e o crescimento do país. Primeira coisa, privatizações. E aqui não estou falando só de botar dinheiro no caixa do governo, mas estou falando também da questão da eficiência e da condução de vários setores da economia brasileira em que o Estado já mostrou-se praticamente incapaz de fazê-lo e, diante desse cenário que citei agora há pouco do orçamento público, não consegue ir para frente. Marcos regulatórios, há uma grande preocupação se haverá retrocesso dos marcos regulatórios que permitiram a entrada de investidor privado em vários setores de infraestrutura aqui no Brasil. Política externa, como é que o Brasil vai se posicionar? Nós estamos num processo de desglobalização depois da pandemia. Qual vai ser o papel do Brasil nesse novo arranjo comercial e também produtivo da economia internacional? Investimentos, afinal de contas, que tipo de investimento o Brasil vai atrair? Vai ser esse que vem atrás do juro real mais alto do mundo ou esse que vem atrás de um grande parque de oportunidades para a infraestrutura? Emprego como resultado disso tudo, né? Nós estamos vendo o resultado aí da reforma trabalhista com a geração de vagas formais, um aumento da formalização, os economistas todos chamando atenção para já aí um sinal do resultado da reforma trabalhista, entre outras coisas. E por último, mas também não menos importante, porque como já disse Paul Krugman, a produtividade não é tudo, mas é quase tudo, é promover o crescimento da produtividade da economia brasileira, né? Que estagnou nos últimos anos e ela sim é combustível para o desenvolvimento no longo prazo. Então, todas essas mudanças, as obrigatórias, as imprescindíveis, elas precisam ter sempre a produtividade, ou seja, o país estar pronto para crescer mais e melhor, né, com o seu capital humano, com o seu capital financeiro, com o seu capital de infraestrutura, para promover o crescimento e o desenvolvimento do país. Essa é a listinha que nós trouxemos aqui no Money de hoje e nós recebemos toda segunda-feira, como vocês sabem, especialista CNN em economia Sérgio Vale,
e ele fala um pouco sobre essa discussão. Será que ela vai ser revelada e a gente vai entender melhor os planos do como promover isso tudo antes ou só depois das eleições? Vamos ouvi-lo. Eu acho que essa discussão ainda vai ficar escondida até o final da eleição, tá? A gente viu isso um pouco ontem no debate, os candidatos fugindo dessa discussão, e não vai ser muito diferente. Eu acho só, de fato, quem ganhar a eleição que vai ter que trazer isso à tona no quarto trimestre desse ano. E eu acho que aí a gente tem que ser um pouco realista o que pode acontecer no ano que vem. A gente precisa de ter reformas, são muito profundas em algumas áreas. A gente está numa polarização política muito difícil da gente imaginar que você vai ter uma conciliação para aprovar reformas que são importantes e profundas. Então acho que a gente tem que ficar aí no básico, que eventualmente a gente consegue avançar, porque tem alguns projetos que já existem e que talvez aí você consiga ter uma conciliação para isso acontecer. Que eu acho que a reforma tributária, a gente já tem aí uma certa maturidade de propostas, de discussão para isso acontecer. Fica toda a discussão se vai ser mais sobre imposto de renda, vai ser mais sobre bens e serviços, mais federal ou mais geral. Enfim, essa discussão também está em aberta, mas eu acho que alguma reforma tributária deve avançar no ano que vem. E na questão do gasto, que é outra parte importante, há mais a discussão em relação a como desmontar a regra do teto, sem exatamente ainda se saber o que vai colocar no lugar, mas me parece claro que vai ter uma flexibilização da regra do teto ano que vem para caber duas políticas muito prováveis. Uma política social, né, para incorporar o aumento do Auxílio Brasil que a gente teve esse ano, e investimento público, especialmente se o PT ganhar, né, se o Lula ganhar, há aí uma expectativa de que investimentos na área federal comecem a voltar a partir do ano que vem. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que focar e esperar algumas medidas específicas. Eu acho que esses vão ser os dois grandes temas, né? Regra do teto e reforma tributária vão ser os dois grandes elementos de ataque para qualquer governo ano que vem. E para a gente fechar aqui, minha gente, quero trazer uma outra fala do Sérgio Vale sobre essa coisa da fotografia e do filme da economia brasileira, né? A fotografia da semana vai ser positiva. Teremos CAGED hoje na segunda-feira, teremos taxa de desemprego do IBGE, vamos ter resultado das contas públicas, vamos ter deflação do IGPM de agosto. Então, tem uma série de indicadores que vão ser publicados essa semana que mostram essa fotografia positiva. E o que eu quis saber do Sérgio Vale é exatamente como fica o filme da economia brasileira, porque, afinal de contas, depois de 31 de dezembro de 2022, começa 2023. Vamos ouvir o Sérgio. Esse é o ponto. A fotografia agora está muito boa. De fato, essa semana a gente vai ter boas notícias no CAGED, um número alto, a gente vai ter um PIB de segundo trimestre forte, ainda deflação nos indicadores do IGP. Então é um cenário ainda de curto prazo positivo na economia que eu acho que a gente ainda vai ver durante algumas semanas. Provavelmente ainda setembro, provavelmente talvez outubro ainda, a gente tem algumas boas notícias aparecendo na economia. O problema, justamente como você falou, é que a fotografia está bem, mas o filme está começando a virar quase um filme de terror à frente. A gente está vendo uma desaceleração própria da economia brasileira que vem por conta da alta de juros aqui, que se junta a uma desaceleração mundial que está contratada com uma recessão nos Estados Unidos, na Europa, que está vindo aí pela frente na virada do ano e que a gente vai ter que enfrentar com o novo governo, trazendo as dificuldades também que a gente vai ter para esse novo presidente. Então, o momento tá bom, mas a gente precisa estar, infelizmente, preparado para um momento à frente que não vai ser tão bom. E por isso, a gente volta ao ponto anterior. Essas reformas para o ano que vem, especialmente a tributária, e tentar fazer uma reforma na parte de gasto que não seja tão agressiva, vai ser essencial para a gente manter a estabilidade da economia e não afugentar o investidor, que é o que a gente não quer que aconteça ano que vem. O CNN Money vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem o resultado do CAGED. Vocês sabem que a gente grava cedinho, portanto, amanhã vamos trazer a repercussão deste resultado e saber também como veio o boletim Focus do Banco Central. E a informação mais importante será a previsão para a inflação de 2023 e 2024, para entender se já há uma mudança nessa expectativa de que o processo inflacionário brasileiro finalmente está sendo domado, mesmo que ele demore mais tempo e que o país conviva com uma inflação maior por mais tempo, entender se essa pode ser uma trajetória de melhora na expectativa da inflação ou não. No episódio de amanhã, prometo tratar disso tudo. Se cuidem, um beijo e até! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider.
Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.